O que é a resistência? Por que Marie mudou de ideia sobre a cura de Kate? O que a morte de Thomas Goldolkin e o aumento de poder de Marie significam para a temporada 5 de The Boys? Vem comigo entender, detalhe por detalhe, o episódio final da segunda temporada de Gen V. Fala, Geeks! O que é a resistência? Depois do caos deixado pelo final explosivo da temporada 4, o mundo de The Boys nunca mais foi o mesmo. Billy Bruto decidiu seguir sozinho, com um único propósito: eliminar todos os super-heróis da face da Terra. Só que, enquanto ele mergulha cada vez mais fundo em seus próprios métodos sombrios, uma nova força começa a se levantar. Essa força é liderada por Luz Estrela. Com ela está o Trem-Bala por um mesmo motivo: impedir que Homelander transforme o mundo em um regime governado por supers. E é aí que nasce a resistência. Um movimento que acredita que pessoas com e sem poderes devem ser tratadas igualmente. Agora, Marie e seus amigos se juntam à resistência para lutar contra o Homelander. Mas o mais interessante é que, enquanto Luz Estrela e a Resistência lutam pela igualdade entre supers e humanos, Billy Bruto prepara um plano que pode colocar todos, inclusive eles, em risco. Então a pergunta é: quem realmente está certo? A Resistência de Luz Estrela, que acredita em equilíbrio, ou Bruto, que vê apenas destruição como resposta? Por que a visão de Annabeth sobre o destino de Marie não se tornou realidade? Quando Annabeth apareceu, ela rapidamente chamou atenção por um motivo: suas visões do futuro. Ela parecia ter o dom da preconexão, a habilidade de prever o que ainda está por vir. Mas, como toda boa história ambientada no universo de The Boys, nada é tão simples quanto parece. Nos episódios finais, Annabeth tem uma visão terrível: a morte de sua própria irmã, Marie. A imagem é tão forte, tão vivida, que ela começa a acreditar que o destino de Marie já está traçado. Só que o futuro não acontece como ela viu. Marie sobrevive. Então surge a grande pergunta: por que a visão de Annabeth não se tornou realidade? Existem duas explicações possíveis e ambas podem mudar completamente o rumo da história. A primeira é que as visões de Annabeth não mostram um futuro fixo, mas sim projeções do que poderia acontecer. Elas são reflexos das emoções, decisões e ações do presente. Nesse caso, o futuro ainda pode ser reescrito. E se for assim, Marie conseguiu o impossível, desafiou o próprio destino. Mas há uma segunda hipótese ainda mais sombria. E se Annabeth não estivesse vendo um evento da segunda temporada de Gen V, mas algo que ainda vai acontecer na temporada 5 de The Boys? Essa teoria ganha força porque o universo compartilhado entre as duas séries vem se interaçando cada vez mais. A presença de Marie em The Boys é praticamente certa. Com isso, talvez ela possa ser uma das poucas capazes de enfrentar o próprio Capitão Pátria. Se ela aparecer mesmo na temporada 5 de The Boys, então a visão da Beth pode ter mostrado um futuro inevitável, apenas adiado. A morte de Marie pode ainda acontecer, mas em um contexto muito maior, um sacrifício, talvez, que mudará o destino de todos os supers. O que a morte de Thomas Goldolkin e o aumento de poder de Marie significam para a temporada 5 de The Boys? A morte de Thomas Goldolkin pode parecer apenas o fim de mais um personagem em Gen V, mas, na verdade, ele é o ponto de virada para o que está por vir na temporada 5 de The Boys. Goldolkin não era só um fundador da Universidade de Goldolkin. Ele era uma figura poderosa bastante para desafiar tanto Homelander quanto a própria Sábia. O detalhe mais curioso é que sua habilidade de controle mental poderia ter mudado completamente o equilíbrio de poder no universo de The Boys, se não fosse pela resistência da probabilidade, que acabou se tornando o ponto fraco fatal de Goldolkin. Mas a morte dele não fecha um arco, ela abre outro. Sábia se mostrou vulnerável. O simples fato de ela ter subestimado Thomas Goldolkin prova que, por mais genial que seja, ela também pode errar feio. E o pior,
Seu erro foi descoberto por ninguém menos que Homelander. Sabia tentou esconder o retorno de Goldulkin, omitindo informações que poderiam ameaçar o controle do Capitão Pátria sobre os Supers e a Volt. Mas quando, provavelmente, Homelander viu o vídeo público de Goldulkin anunciando sua volta à universidade, ele percebe que foi enganado. No final da temporada, há um momento sutil, mas revelador. Homelander liga para Sápia. Ali percebemos que a confiança entre eles foi quebrada. Na temporada 5 de The Boys, isso pode mudar completamente a dinâmica de poder dentro da Vault. Homelander, paranoico como sempre, pode começar a duvidar até dos seus aliados mais próximos. E quando o homem mais perigoso do mundo começa a desconfiar de todos, ninguém está seguro. Enquanto isso, no outro lado da história, Marie Moreau dá um salto impressionante em poder. No arco final da temporada, ela mostra que pode controlar o sangue de outras pessoas com precisão mortal. E agora, com domínio quase total sobre essa habilidade, ela se torna uma das supers mais poderosas de todo o universo de The Boys. O mais assustador é que seu poder está se expandindo rapidamente. Talvez Marie pode ser a chave para derrotar Homelander, ou até mesmo alguém como Billy Bruto. Só que para derrotar Homelander de frente, Marie ainda precisa subir mais um nível. Por que Marie muda de ideia sobre a cura de Kate? Depois dos acontecimentos da primeira temporada de Gen V, poucos acreditavam que Kate pudesse ser perdoada. Ela traiu a confiança de todos, manipulou mentes, distorceu emoções e no fim mostrou estar pronta a sacrificar qualquer um para alcançar o que queria. Mas o que acontece com alguém quando o poder que a corrompeu começa a falhar? Na segunda temporada, Kate enfrenta as consequências de suas escolhas. Um ferimento grave na cabeça quase a deixa incapacitada. E pela primeira vez, Kate, que sempre teve controle, se vê totalmente vulnerável. Suas habilidades ainda funcionam, mas de forma estável. Isso reflete o caos interno que ela carrega desde o início. É nesse ponto que a série aprofunda o tema da culpa e da redenção. Kate passa a enxergar o peso do que fez, não mais como uma simples consequência, mas como uma ferida aberta que ela mesma causou. Kate sente o peso de ter usado seus dons para manipular os próprios amigos, pessoas que confiavam nela. E quando promete nunca mais usar o controle mental contra quem ama, ela cumpre. Esse é o primeiro passo da sua transformação. Marie, que também carrega traumas e feridas do passado, enxerga algo diferente em Kate. Ela percebe que, pela primeira vez, Kate não está tentando consertar as coisas por orgulho, mas porque realmente mudou. É por isso que Marie decide ajudá-la a se curar. É um símbolo de perdão, de empatia, da esperança de que até os piores erros podem encontrar redenção. Por que Jordan termina com Marie? O relacionamento entre Jordan e Marie sempre foi um dos pontos mais intensos e complexos de Gen V. Desde o início, os dois mostraram uma química poderosa, mas também uma série de conflitos internos que iam muito além de um simples romance universitário entre supers. Na temporada 2, essa relação chega ao limite, e o fim entre eles é bem mais simbólico do que parece. Durante boa parte da temporada, Marie finalmente se mostra mais aberta e segura em relação aos seus sentimentos por Jordan. Depois de tudo que passaram, ela quer acreditar que o amor deles pode sobreviver ao que vier. Mas, enquanto Marie se entrega, Jordan começa a se fechar. Não por falta de amor, e sim por medo. Medo do que Marie pode vir a se tornar. Jordan sempre foi um personagem dividido entre identidades, expectativas e inseguranças. E quando ele descobre a verdadeira origem de Marie, o fato de que ela, assim como o próprio Homelander, foi uma criação direta do projeto Odessa, desenvolvida para ser melhor que qualquer outro super, tudo muda. Essa revelação acende um alerta em Jordan. Ele começa a enxergar em Marie o mesmo tipo de arrogância e poder que corrompeu tantos outros antes dela. É como se Jordan visse a sombra do Homelander crescendo dentro de Marie, algo que ela mesma talvez ainda não perceba. E isso o assusta.
Jordan sabe o quanto o poder pode distorcer até as melhores intenções e teme que o amor deles acaba sendo esmagado por algo maior, algo inevitável. No fundo, Jordan ama Marie, ele chega a dizer isso, mas o amor, nesse caso, não é suficiente para apagar o que ele sente. Um pressentimento sombrio de que Marie pode não ser a heroína que todos acreditam. E é por isso que, no final da temporada 2, ele decide se afastar. Não porque quer, mas porque sente que precisa. Mesmo assim, há uma possibilidade de que talvez, no futuro, os dois se resolvam e fiquem juntos. Como o final prepara o terreno para a temporada 5 de The Boys? Homelander está cada vez mais imprevisível. A sua máscara de herói já caiu há muito tempo, mas o que vem agora é ainda mais perigoso. Antes, ele era apenas um tirano impulsivo, guiado pela vaidade e pelo desejo de ser adorado. Mas, com a chegada da Sábia, tudo mudou. Sábia trouxe algo que Homelander nunca teve: estratégia. Ela mostrou que ele poderia conquistar o mundo não apenas pela força, mas pelo controle total, político, social e psicológico. Mas o desastre que aconteceu em Genvi, o fiasco de Thomas Goldolkin, abalou as fundações dessa aliança. E isso é um problema, porque um Homelander sem freios é o equivalente a uma bomba atômica com pernas. Se ninguém para controlá-lo, ele pode voltar aos seus velhos hábitos. Agir por impulso, eliminar qualquer um que se oponha e transformar o planeta em um campo de batalha pessoal. E é justamente essa instabilidade que deve ser o estopim da temporada 5 de The Boys. Enquanto o mundo se curva diante do medo, surge uma nova força de resistência com super-heróis poderosos. Os eventos finais de Genvi mostraram que Marie parece pronta para lutar contra o Império de Homelander. Marie é uma das criações mais notáveis do Projeto Odessa. E diferente dos outros Supers, ela entende o preço real do poder. Com o apoio da Resistência e outros jovens super-humanos que decidem lutar contra o sistema da Volt, a guerra está prestes a começar. De um lado, Homelander e seu culto de adoração. Do outro, uma nova geração de supers prontos a desafiar o deus falso que ele se tornou. Agora comenta! O que você achou do episódio final? O que você achou dessa temporada de Genvi? Comente e não vá embora antes de se inscrever no canal. Aqui você ficará informado sobre tudo que sair na cultura pop. Muito obrigado, até o próximo lançamento. Fui!